Alô, alô, respeitável público, senhoras e senhores, estamos no ar com mais um Futebol 90, seu F90 decisivo hoje, que conhecemos o caminho das oitavas de final da Comebol Libertadores também na Galindo, por favor, olha Galindo, na tela, hein? Coloca o que eu pedi pra você aí, que você gravou na hora do sorteio, Mineiro, por favor. Nacional, o Galindo tá de férias, Nacional e São Paulo. Tá nada, tô vendo no grupo aqui. Flamengo e Bolívar, Colo-Colo e Júnior da Colômbia, Tajeres e River Plate, Peñarol contra o primeiro do grupo C, que pode ser o Strongest, o Huachipato, o Grêmio, eu também acho que vai ser o Grêmio. Botafogo e Palmeiras, segundo do grupo C, que eu citei agora, contra o Fluminense. Os times à esquerda jogam a ida em casa. E aí está a grande chave. Zé, o Grêmio, se ele ganhar e ficar em primeiro, ganhar as duas partidas ali, ele fica em primeiro, vai pegar o Peñarol. Mas ele está numa chave ali que tem mais brasileiros. Se ele ficar em segundo, pega o Fluminense, mas aí tem essa complicação aí de encontrar, não definir em casa. Então tá aí os duelos, chaveamento. De um lado, São Lourenço contra Atlético Mineiro. Quem passar, pega o segundo do grupo C. Já citei aqui, Strongest, Huachipato e Grêmio. Né? A definição acontece nessa semana contra o Fluminense. Tajeres e River Plate, Colo-Colo contra Júnior Barranquilha. Então o River Plate só pode pegar um brasileiro na semi. Do outro lado, Nacional e São Paulo, Botafogo e Palmeiras, Peñarol. E aí a definição do grupo C, Flamengo e Bolívar. Você sabe por que houve comemoração, Zé, do sorteio com Botafogo e Palmeiras? Que o enredo está pronto. Duelo que será mais... Eu comemorei. Quem comemorou? Esse lado da mesa aqui foi a... Mas porque... você comemorou de outra forma. Não, o Rio Branco nem disputa a Libertadores. Foi mais efusivo, assim, numa outra situação. Agora né? vamos falar tá gravado, do lado do enredo. Você tá aqui, a história. Você tá aqui, ó. Enredo é com Pedro Ivo. Você tá aqui, ó. Samba enredo é com Pedro Ivo. Bom, vamos lá, gente. Vamos citar aqui os duelos. Não, olhando ali, ó. Qual é, primeiro, o duelo que... Eu já vou começar com essa opinião. Botafogo e Palmeiras é o duelo que a gente vai ficar aqui mais tempo falando. Ó, tem isso, tem Textor e Leila, tem o campo, tem o ano passado. O programa gosta de falar de Flamengo e Palmeiras. Flamengo e mas você não acha, Pedro? Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Não dá pra falar do Corinthians na Libertadores. Boa tarde a você. Boa tarde. O Bu, Zé, o fã de esporte com a gente no sorteio. E agora é complicado você não se pautar pelo duelo brasileiro, por tudo que cerca, por Textor, por Leila, por polêmica, por começar já valendo uma vaga. Muito provavelmente a gente também vai debater muito que deve pintar uma quartas ali brasileira. Eu imagino que São Paulo vai passar pelo Nacional, então já vai se projetar muito isso. Agora, é muito difícil você não falar de Bolívar e Flamengo, né? O Flamengo é um grande time, o Flamengo começa a demonstrar uma força que muita gente ficou assim, é o temido time do pote 2, ninguém quer pegar, então ele pega um Bolívar, que já lhe causa dificuldade no grupo, pega um Bolívar, que já vai avançando na Libertadores do ano passado, não chega a ser exatamente uma novidade o Bolívar no mata-mata. O Bolívar no ano passado vai eliminando times, vai até a quarta de final de Libertadores. O Flamengo ano passado tem problema numas oitavas de final de Libertadores, então tem também um atrativo. Passado disso, Fluminense e Grêmio, caso o Grêmio venha ser um segundo ali do grupo, você pode ser. Agora, Colo-Colo, Júnior, Tajeres e River acaba que fica um pouco meio fora do holofote para nós brasileiros. São Lourenço e Atlético, acho que o Atlético tem muita condição de passar. O tempo que a gente tem até a data dos oitavos, no início de agosto, 40 dias, 14 de agosto. A margem para o Atlético evoluir, um Atlético que veio evolução. Então, muito de Botafogo e Palmeiras vai ser falado, muito de um risco ali de Bolívar e Flamengo para entender qual vai ser a evolução até lá, ou se vai... Exato, porque é só início de agosto, Edu, é bom lembrar, só início de agosto. Antes disso tem mata-mata, repescagem que a gente chama, né, de segundo de Sul-Americana contra terceiro de Libertadores. Tem time que ainda não definiu o grupo por conta de jogos adiados. Então, é muito difícil não olhar para esse Botafogo e Palmeiras, mas Bolívar e Flamengo, eu não sei se o torcedor do Flamengo está comemorando muito não, Edu. Tira ali um possível Palmeiras do caminho, tira um River, um Galo, claro, mas jogar lá é chato demais. A gente vai falar duelo por duelo. Morro para voltar, para ver como é que vai ser o resultado a fazer em casa. Agora, é bom lembrar, né? Quantos dias você falou até confronto? 70 dias, 14 de agosto. Me parece que o Flamengo começa a criar uma evolução. Agora, vai ter pausa, os jogadores vão ser chamados para a Copa América ou não, para a lista de amistosos já não foram, né? Os uruguaios. Vai manter, tem lesão no meio do caminho, não tem evolução de outros times também. Mas vai ser muito difícil não olhar para esse Textor e Leila aqui. Então, Zé, aí eu vou, vamos começar por esse duelo. Esse duelo, tá? Botafogo e Palmeiras, que é o duelo que a gente vai ficar aqui esses dias todos aí. Ó, tem aquele jogo, tem aquele jogo. Vão lembrar, obviamente, do brasileiro, como disse o Pedro, mas os bastidores ficam
efervescentes, né, Zé? Boa tarde, Zé. Boa tarde, Edu, boa tarde, Bubu, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, sem dúvida alguma, né? De todos aí, nós temos aí confrontos interessantes, né? Eu acho interessante, por exemplo, o Nacional de São Paulo, pelo São Paulo, mas pela tradição, por exemplo, do futebol uruguaio, que nos últimos anos não vinha colocando times nessa fase de classificação, e esse ano colocou 2, né? Tem o Nacional, tem o Peñarol que é duríssimo. É duríssimo quando joga em casa, né? Você tem ali o duelo argentino, Talleres e River Plate, e aí eu acho que o River Plate vai passar, pode colocar o River Plate na semifinal, eu acho que é mais time. E interessante, né? De novo, Atlético Mineiro e Fluminense, eu acho que são os 2 grandes favoritos para se enfrentarem ali nas quartas e enfrentar o River Plate na semifinal. Do outro lado, é impossível não falar de Botafogo e Palmeiras. É impossível não falar de Botafogo e Palmeiras. Flamengo e Bolívar, acho que a dificuldade maior do Flamengo vai ser lá na altitude, né? Eu acho que isso vai ser bem complicado. Vamos ver E aquele 4x3 vai ser lembrado quantas vezes aqui esse jogo? Exato. Sim, muitas e muitas vezes. E outro, o Hendrick não tá mais, aí vão falar, mas o Hendrick... Muitas e muitas vezes. É o 4x3, é o Texo, é o possível confronto interessantíssimo com São Paulo nas quartas de final. Por exemplo, se fosse um confronto hoje, você colocaria quem favorito? Então, esse é um jogo difícil para o Palmeiras. Colocaria quem? Não quero eu acho que Palmeiras e Botafogo, como tem distância ainda, eu acho que o Palmeiras vai evoluir. Estou falando hoje. Não, hoje. O jogo é daqui falando a com seu 70 coração dias. Que vai evoluir, você está esperando que o Palmeiras lembrando melhor, a todos que terá Felipe Anderson e Dudu. Entendi. Aí vocês não estão colocando... Estou falando hoje. Hoje o Botafogo está mais na frente. Bom. Esse é o grande lance. Era só para medir o Rio Branco. Mas, eu tenho uma pergunta para você. Eu entendo. Não, mas antes vamos falar de confrontos. Eu quero saber quem é o campeão do sorteio. O Bubu, eles estão aqui querendo que você fale São Paulo e não aguentou. Não. Mas vamos falar de Botafogo e Palmeiras primeiro. Esse é o duelo. Por que nós vamos... O que vai pesar mais, o campo ou bastidores nesse duelo? O campo. Normalmente o que prevalece é o campo. Mas eu vou ser incoerente, porque ainda mais depois do sorteio, para mim, o River vai ser campeão. Pô, mas você já fala de novo, deixa a câmera... Você já Não, eu já falei antes. Do sorteio. Lá no começo eu falei, ano que termina em 4, brasileiro não ganha Libertadores. Ano passado você falou que o que interessa é o campo? Exatamente. Então, vamos lá, pega a fita aí, eu já falei há um tempão. Ano que termina em 4, brasileiro não ganha. Então eu já falei, aí final em Buenos Aires. Ainda não foi anunciado o Monumental, mas muito possivelmente a final vai ser no Monumental. Aí o River ainda pega esse sorteio aí e tal. O River ficou no melhor cenário possível. Porque a gente tem um confronto ali embaixo, que é Colo-Colo. É o primeiro time a se classificar para as oitavas com 6 pontos só. É o pior time do pote 2 do Colo-Colo. E o Júnior Barranquilla, que dos times do pote 1, era o mais frágil, um time que não vence em casa. Então o River vai pegar um confronto nacional. Ele é um gigante da Argentina, o Talleres é um bom time. Mas na hora do vamos ver, o River engole o Talleres. Né? Literalmente, desculpa o trocadilho. Parabéns pelo trocadilho. Então o River, assim, para começo de conversa, para você aí que faz as projeções, você já coloca o River na semifinal. E aí, sei lá, se vem Fluminense, Galo, Grêmio, o que vier do outro lado ali. O River já está na semifinal. E aí, imagina toda a atmosfera do continente, da Conmebol. O futebol brasileiro vem dominando a Libertadores. Nos últimos anos só ganha o clube brasileiro. Imagina a força para o River chegar nessa decisão, entendeu? Então, para mim, o River está na final. E aí eu acho que ele vai ser campeão em cima de um time brasileiro. Um time brasileiro que vem do outro lado ali, São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, talvez o Grêmio. O River, para mim, será campeão no Monumental em cima de um brasileiro. E aí vai acabar a hegemonia brasileira e confirmar que em ano 4 o brasileiro não ganha a Libertadores. Tá aí, lembrando, ele crava. Então não é no campo, como o Edu falou, é fora do campo. É no campo. Mística. A mística também, mas na Libertadores ele crava. Não, em Buenos Aires no Monumental vai ser. Mas ali como é bom, foi que tá vendo outros estádios. Tá vendo, mas aí o River vai chegar nessa... Amigão, então afinal você nasceu... de quem tiver envolvido? Lógico, com certeza. Você falou que é vistoria técnica, Bubu. Não, vistoria técnica. Se você tem o Talleres, o time argentino, o Talleres, ou o Colo-Colo, o Júnior Barranquilla, aí você põe no estádio menor. É até uma questão de lógica. O Brasil... Mas e o Botafogo evoluindo? E o Flamengo evoluindo? Não pode chegar? Cara, se chegar um Flamengo
Aí você pode pensar Galo. em estádio grande. O Galo vai deixar nem o River chegar na final. Mas, ó, Então, por exemplo, já só teve uma coisa. final de Sul-Americana que ia ser na capital e E jogaram pra mudaram. Córdoba. Mas tem uma entendeu? coisa que eu quero lembrar a todos, que pode ser que tenhamos Ou seja, do o outro beijo da lado, viúva. ali, ó, do O outro Boca lado River da é chave, campeão, hein? Isso aí. da chave, do lado do Zé e do O Pedro estádio eu Ivo, até concordo. a O gente estádio eu concordo que o River pode... O Monumental pode... Não, isso é até final. porque o Monumental é uma bomboneira. Olha aí. Mas não, joga todo mundo fora. condicionando a chegada do River. Eu acho que o estádio pode ser Ô, Zé, isso aí. A torcida do Galo o vai lado, falar pro o Boca. lado do Zé e do Pedro, Do Fluminense nós também. podemos ter ali nas quartas de Vocês só olham final, pros brasileiros, só vocês são muito brasileiros. Pacheco. São Paulo e aí talvez Botafogo, os últimos Palmeiras tenham nos e levado aí o o Álvaro Grêmio Pacheco. ou o Flamengo, entendeu, Zé? Ali desse lado aí pode ser que a gente só tenha Eu tô brasileiro. percebendo uma zica reversa danada desse lado aí, hein? Não. Nossa, eu Agora tô vamos. percebendo um negócio aí. Não, lógico que Hein, não. Pedro? Vamos Tá para. sentindo isso aí, Atenção. Agora, Eu não tô entendendo o Bubu, não. eu peço. Eu sou o mais fácil, eu já falei o campeão, quem vai ser campeão. Eu vim do futuro, cara. Eu sei o que vai acontecer. O Bubu tá falando do River, o Eduardo de Menezes fica insistindo. Ele não fala Botafogo e Palmeiras, ele fala Palmeiras e Não, Botafogo. Eu não tô Botafogo ali, ó. entendendo. Agora, vamos analisar duelo a duelo. Agora, sem borrifação, sem misturar temas. Pô, mas não tem Vamos graça. começar por Nacional e São Paulo. Não tem graça? Você já cravou São Paulo nas quartas? Já. Você já? Já. Ô, Bubu, Já? eu quero fazer Não, uma não, não, casinha. aqui, Eu ó. aposto em quem aqui? Aqui, ó. São Paulo contra o Nacional. Fecha nele Botafogo aqui, e ó. Palmeiras, eu aposto em Fecha quem? nele, porque ele já cravou. Primeiro- Fecha nele. Primeiro te falar uma coisa aqui. Fala lá quem que se classifica, São Paulo e Nacional? São Paulo. Deixa eu falar, em 92, Deixa eu quando falar. do primeiro título do São Paulo Futebol Clube na Libertadores, as oitavas foi São Paulo e Nacional. São 2 tricampeões da América e tricampeões do mundo. Um confronto sensacional. Álvaro Recoba, treinador do Nacional, tricolor. São 2 tricolores, né? Tricolor Isso. uruguaio e tricolor paulista. Mas o São Paulo decide em casa, e a gente sabe a força que tem o Morumbi, a torcida de São Paulo tá, né, subiudizada ali, embora não tenha jogado bem ontem, ganhou, mas não tá jogando bem, tá invicto. O momento do São Paulo é bem melhor. Então o São Paulo tem um elenco Você nem melhor. jogar, então. Não, vai ter que jogar, tem que entrar Ah, em campo. tá. Senão você WO. Se você não jogar, Desculpa. você é eliminado por WO. Você já né? cravou o Nacional, Entendeu? o Você São entra em Paulo campo. classificado? Então, eu tô dando lembranças de 92, São Paulo passando exatamente nas oitavas pelo Nacional. Aliás, o São Paulo também passou. Bubu, e do outro lado, quem chega na final contra o River? Então, aí é uma incógnita, porque você tem muitos candidatos. Você cravou, tá... O River Eu falei, um brasileiro. Sim. Ah. Agora eu não. Mas qual? Precisa Qual? ver. Brasileiro também, Aí pô. precisa ver. Qual? Não, vamos, Se eu vamos deixar contar ele aqui, pensar. Zé, vai acabar a graça, né? É, Não, Eu- vai, eu já- pô. Vai, Continua na vai. análise São Paulo e Nacional, que vamos guardar essa daí, que ele vai, no final do programa, ele vai dar esse Então, nome. Ele tem que trazer, Cara, né, Zé? faltam O São Paulo, historicamente. mais de 9 semanas. Meu Deus do céu. Então, o São Paulo vai recuperar. O Rato já está praticamente pronto. Não, já tá o São Paulo São classificado. Paulo ele talvez falou. contrate um lateral esquerdo, né? A gente sabe que tem um tempo de janela aí para contratar jogadores. Então, para mim, no momento, o São Paulo é bem superior ao Nacional. Não é pouco, não, é bem superior. Então, para mim, é um adversário bastante acessível em termos históricos. São Paulo Paulo e costuma Nacional. eliminar o Nacional quando encontra ele. E também, no momento atual, o futebol uruguaio não ganha uma Libertadores desde 88, com o próprio Nacional. Desde 2011, um uruguaio não chega na final. Então, o futebol uruguaio, muito por questões econômicas, hoje é um futebol muito mais limitado, né? Basicamente vive de exportar atletas. Então, o Nacional é um adversário muito acessível. Nesse confronto das oitavas, o São Paulo se deu bem. O restante da chave... Vamos focar no São Paulo e pro São Nacional. Paulo, mas nas oitavas, para mim, São Paulo, para mim, é muito favorito. Ô Zé, agora, esse jogo contra um time, como lembrou bem o Bubu, de um mercado, né? O campeonato uruguaio, os times uruguaios são tradicionais, mas não estão conquistando, né, a América como conquistavam na década de 80, 90. Tem algum perigo para o São Paulo? Que perigo tem esse adversário nacional? Não, eu acho que o perigo tem para todos os times. Eu acho que o menor aí, eu acho que em termos de preocupação, respeitando, é lógico, porque tem a altitude, né, que é uma coisa que pode influenciar muito, que é o Flamengo, mas acho que o Flamengo deve passar. É que, assim, tem muito tempo, né, até chegar a esses confrontos, assim. Mas eu não... Edu, Nacional. O Nacional tem uma... Você viu, eu estava pesquisando aqui. O Nacional empatou com o River, né? Fez alguns bons jogos e, assim, é um time que tem tradição, como o São Paulo tem. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante nesses 2 jogos, nesses 2 confrontos. São Paulo decide em casa, né? Que eu acho que isso aí conta muito, porque o São Paulo, quando joga em casa, sua torcida, eu acho que isso é muito favorável ao São Paulo, mas...
tem outros elementos nesse confronto, né, que eu acho que aí são 2 jogos, 2 finais. Acabou a primeira fase que você conseguiria recuperar ou não. Então aí, por exemplo, o São Paulo com o Zubeldia conseguiu encontrar uma regularidade, mas, por exemplo, contra o Cruzeiro, primeiro tempo não foi bem, segundo tempo já melhorou. A gente está falando disso, analisando isso por conta dos jogos até ontem, entendeu? Até chegar a esses confrontos, muitas coisas irão acontecer, talvez jogadores irão chegar, irão sair, né? A gente sabe disso. Mas eu acho que a tradição, ela nunca você não pode desprezar nunca essa tradição. Né? E ainda mais uma rivalidade que vem sendo acirrada a todo ano. Porque assim, nós estamos falando de há quanto tempo que o Brasil está jogando final de Libertadores e também de Sul-Americana. Palmeiras, Flamengo, Santos, né, chegou no final, Palmeiras, Flamengo, você vê quanto tempo nós estamos assim. Então, todo mundo quer ganhar do futebol brasileiro. Você assiste os jornais, os programas argentinos, a cada dia que passa a preocupação deles é a distância que existe entre o futebol argentino e o brasileiro por conta da questão financeira. Mas a questão financeira, muitas vezes, ela não entra em campo, né? A gente deve botar 7 brasileiros de 16 classificados. Tem muita coisa, não tem como, né? Mas sobre esse dia não tem rivalidade. O dinheiro pode ser um negócio importante. O Nacional precisa de dinheiro. Só para te lembrar que antes desse confronto, dia 14 de agosto, o São Paulo pega o Palmeiras pela tabela do Campeonato Brasileiro. Então pode ser que o São Paulo continue. Não, sim. Os dois o que eu estou citando é que o Brasileirão não para. E aí, é o seguinte, as coisas podem... Uma arma que tem o Nacional... Nem na data FIFA vai Nem na data FIFA. Tem uma decisão importante para o Nacional tomar o seguinte, que uma coisa é você enfrentar o Nacional no Gran Parque Central, que é um estádio acanhado, o estádio é um campo menor, onde ele faz a pressão caldeirão, só que ele perde dinheiro. Então se o São Paulo joga no Centenário, em Montevidéu, parece mais com o Morumbi, a torcida fica mais longe, a pressão é menor, o São Paulo normalmente joga bem ali, então o São Paulo, o Nacional fica nessa sinuca de bico, manda o jogo no estádio Centenário, ganha mais dinheiro, enche lá e tal, não sei o quê, ou leva o São Paulo para um alçapãozinho ali, que é alçapãozinho não, um alçapão, não é tão pequeno, 30 mil lugares ali. Então o Nacional pode complicar para o São Paulo no jogo de ida se levar para o Gran Parque Central. E ainda vai ter a definição. Agora, Pedro, o São Paulo pode chegar daqui a 2 meses, que é dia 14 de agosto, vamos colocar assim, mais embalado do que nunca se o Zubeldia não perdeu até agora. E é claro que é um exercício de futurologia, como você gosta de dizer. Mas esse São Paulo pode ter mais 2 meses de trabalho do Zubeldia mais encorpado, né? Poder pode tudo. Hoje é dia 3 de junho. Nem tudo pode, não sei se você sabe. Pode tudo. Você sabe que só não pode... Não, vai. Aí fazer coisa errada. Exatamente. Isso é importante. 2 meses atrás, corta para 2 meses atrás, ou 9 semanas, final de março, certo? O que era o São Paulo? O que era o Botafogo? O Palmeiras era outro desenho, o próprio Flamengo era uma... O Tite, há 3, 4 semanas atrás, tinha gente querendo que ele fosse para forca, praça pública, demitido. O Atlético Mineiro não sabia o que fazer na temporada. Daqui a 9 semanas, eu não sei. Por exemplo, o grande favorito na visão do Bubu é o River. O River hoje joga mais bola que o São Paulo? Não sei. Não sei não, eu acho que não. Não sei se o momento é mais tranquilo do River do que pro São Paulo. Ganhou do Tigre bem ontem. Não, tudo bem. O São Paulo ganhou ontem. Perdeu o clássico, empatou porque não podia, foi eliminado em mata-mata. Então, assim... A melhor campanha... Quem fez mesmo a melhor campanha na fase de grupos? Foi ele. O Palmeiras fez a melhor 5 ou 4 das últimas melhores campanhas, nem por isso ganhou todos. Eu acho que tem muita coisa que vai mudar em 9 semanas que não dá pra virar aqui e falar vai acontecer. O que eu acho o São Paulo tem margem de evolução e vem numa crescente. O Flamengo hoje a gente pode falar tem margem de evolução há muito tempo, está precisando evoluir há muito tempo, e vem numa crescente. O Botafogo com o Arthur Jorge, quando o Arthur Jorge chega, eu achava muito interessante o que o Arthur Jorge poderia fazer e pensava que aquele time para 2, para 3 meses para frente ia jogar muita bola. Em pouco tempo eu já vejo o time do Botafogo jogando bola e sabendo o que quer. O que ele pode fazer em 9 semanas? Tem margem também. O Palmeiras, para mim, é um time que ele precisa se reinventar dentro do seu tempo. Isso não é uma crítica, porque o Abel já se reinventou dentro do que tem em mãos para arranjar soluções muitas vezes. A gente passou tempos falando que não tinha ponta e não tinha volante para jogar, que não ia dar, reinventava um volante, reinventava um ponta. Não tem lateral, coloca o Mike de ponta. Não tem jogador para beirada, inverte. Então, o Palmeiras ele sempre arranja soluções. Em 9 semanas, eu vou falar que o Abel não é capaz de dar uma solução. Ele vai receber um Felipe Anderson. Ele vai receber aos poucos o Dudu para entender como é que tá. A gente não sabe o que pode ter ainda dentro de uma janela. Então, tem muito clube que você precisa olhar e falar, isso aqui tem margem de evolução. O Fluminense, para mim, ele tem problemas. Guarda pra você falar daqui a pouco do Fluminense. A gente sempre sabe,
Que o problema tem com o Diniz ataca com muita gente para o mesmo lado, então fica meio bagunçado para recompor, então a defesa precisa estar muito sólida, não tem aquele cara que corria sempre para trás que era o André, mas vai chegar o Thiago Silva. Então eu vou dizer que esse time não pode se fortalecer para um mata-mata? Tem muita coisa que pode acontecer. Agora, eu acho que a lógica me aponta que o São Paulo passa pelo Nacional, que o Atlético passa pelo São Lourenço. Bom, Palmeiras e Botafogo, eu não vou... Mas São Paulo e Nacional passa São Paulo, na tua opinião, eu acho favorito. que São Paulo e Nacional passa São Paulo. São Paulo e Nacional também se encontraram nas oitavas em 2008, 0x0 lá, 2x0. O Nacional nunca fez um gol no São Paulo, em mata-mata de Libertadores. São 2 confrontos... 3 vitórias do São Paulo, empate, o Nacional nunca fez um gol sequer do São Paulo. Mas ó, agora vamos para o outro confronto, que é importante pra gente citar, porque a gente vai jogo a jogo, por isso que eu falei para vocês, pra gente ir analisando. Vamos para Flamengo e Bolívar, que esse é um ponto, e o Zé citou aí sobre a questão de uma dificuldade extra. Mas só um pontinho para passar pro Zé. O Flamengo precisa passar pelo Bolívar. Não tem como ficar negociando dificuldades. Aí que tá o ponto. Tem que passar, é a obrigação do Flamengo passar como os times brasileiros. Consecutivo, parar no oitavo e fazendo o que tá fazendo, com o investimento que tem. E vamos lembrar, tem o quê? Tem 3 semanas, 2 semanas, que meteu nessa sacolada? Tem, foi. 4x0, 6x1 agora. E o Mateuzinho decidiu sair do Sassuolo, né? E quer voltar para o Brasil. É uma notícia ali bombástica, né? Que está agitando ali, né? Os noticiários, né? Porque o Mateuzinho é um excelente jogador, tá? Teve sim altos e baixos ali na Europa, né? Mas no Grêmio foi muito bem, chegou até na seleção brasileira, né? E o São Paulo quer o jogador, tá? O São Paulo quer. Entende que é um jogador caro, né? O Sassuolo pediu bastante, né? Para liberar o jogador. Mas, né? Se tiver ali, o São Paulo gosta sempre de fechar com um atleta e depois lá no clube, né? Talvez ali se fechar com um jogador, né? Tenham ali uma liberação mais fácil. Tá? O jogador, ele entende, né? Vê o São Paulo ali com bons olhos, né? Tá na Libertadores, tem muitas chances ali, né, de brigar por título de Libertadores e também outros títulos, né? Tem um clube muito, né? Tem um clube que um bons jogadores, né? Com um elenco muito forte, tá? Então o Mateuzinho vê sim com bons olhos, né? Vir jogar no São Paulo, né? Agora basta ali o São Paulo fechar ali com o Mateuzinho e também, né? Tentar ali diminuir o preço, né, que os italianos pedem para o jogador, né? O jogador a gente sabe que é um bom jogador, né? Ele entra ali como talvez primeiro, né? Mas acho que é mais um segundo volante, né? Dando ali um descanso melhor ali para o Alisson, né? Podendo fazer ali, né, um revezamento bem interessante, né? Lembrando que o Alisson joga basicamente todo o jogo, né? Todos os jogos, né? E também corre o jogo inteiro, né? Então é preocupante, né? Por quê? Porque a gente sabe que o São Paulo não é muito bom ali em curar o jogador, né? Em prevenir lesões, né? Então eu gosto, tá? De você rechear mais o elenco, né? Para ter mais, para o Zubeldia, né? O nosso rebeldia e alegria, né? Ter mais opções, né? E consequentemente, né? Brigar por mais títulos, né? Eu tô gostando demais, né? Do que eu vejo do treinador. Do que eu vejo do time, né? Tem sim alguns pontos para melhorar, sim, é claro, né? Mas o São Paulo vem numa franca evolução, sem sombra de dúvidas, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o like para não perder nenhum conteúdo e vamos São Paulo, até o próximo vídeo.